Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos resolver uma lista de exercícios, onde constarão exercícios de racionalização de denominadores, potências na base 10 e notação científica. Faremos 30 exercícios. Será uma aula que exigirá bastante de você. Você precisará, de vez em quando, parar a aula apertando o botão pause e depois registrando em seu caderno suas dúvidas. Compare com a minha resolução e boa sorte! Aprenda matemática em qualquer lugar. Vamos nessa! Vamos começar a aula de exercício calculando o valor da expressão menos 2 elevado a menos 2 mais menos 2 elevado a menos 1 mais menos 2 elevado a 1 mais o quadrado de menos 2. Primeiro passo que nós vamos tomar o cuidado é calcular esses expoentes negativos. Quando eu calculo um expoente negativo, eu estou invertendo a base. Então, a primeira base, que antes era menos 2, passa a ser menos 1 sobre 2. A segunda base, que antes era menos 2, passa a ser menos 1 sobre 2. Veja que tanto o primeiro expoente quanto o segundo expoente, que antes eram negativos, passam a ser positivos. Então, expoente negativo, ele inverte a base, mas ele não altera nada o sinal da base, perfeito? Vamos calcular, então, o primeiro deles. O quadrado de menos 1 sobre 2 é mais 1/4. O menos 1 sobre 2 elevado a 1 continua sendo menos 1 sobre 2. Menos 2 elevado a 1 é menos 2, né? E menos 2 ao quadrado dará 4. Próximo passo, vamos retirar os parênteses. Retirar os parênteses é fazer a regra de sinal. Se eu tenho um sinal de mais e logo dentro do parênteses eu tenho um sinal de menos, eu vou fazer aquela regrinha mais menos vai dar menos. Se os sinais forem iguais, por exemplo, mais com mais é mais e menos menos dá mais. Vamos ver o que acontece na próxima etapa. Eu terei 1/4 menos 1/2 menos 2 mais 4. Para que eu possa somar e subtrair frações, eu tenho que ter frações de mesmo denominador. Então, eu terei que calcular o MMC. O MMC é 4. 4 por 4 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 4 por 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, 4 por 1 é 4, vezes 2, 8, 4 por 1 é 4, vezes 4, 16. Observe que esta nova fração que eu encontro, todos os elementos estão sobre 4, indicando que eu posso somá-los ou subtraí-los. Então, fazendo a operação, encontro que o resultado final é 7/4 e sabemos que 7/4 é a letra D. Perfeito? Então, primeiro exercício concluído. Vamos para o segundo. O segundo exercício pede para que calculemos o produto 0,000015 vezes 0,00000002. Né? Ele quer saber quanto que dá o produto. Se você observar o que está escrito na tela, são respostas que vão de A até a letra E, e todas elas estão em notação científica. Então, me parece que é bem inteligente transformarmos os números inicialmente para a notação científica. 0,00015 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 a menos 5. Como é que eu descubro isso? Eu olho para a vírgula e desloco a vírgula até que ela fique entre o número 1 e o número 5. Para que a vírgula desloque de onde ela está e chegue até ficar no meio do 1 e do 5, a vírgula teve que se deslocar 5 casas para a direita. Por esse motivo, o expoente da base 10 será menos 5. Vou pegar agora o outro número, que é 0,000000002, e vou fazer a mesma coisa. A vírgula sairá da onde ela está e vai se deslocar até após o número 2. Para fazer isso, ela teve que se deslocar 9 casas para a direita. Então, o número será, em notação científica, 2 vezes 10 elevado a menos 9. Multiplicando os números que estão em notação científica, descobriremos o seguinte: 1,5 vezes 2, que são os coeficientes, quando eu multiplico dá 3. 10 elevado a menos 5 multiplicado por 10 elevado a menos 9 conserva a base e soma o expoente. Então, eu encontro como resposta 3 vezes 10 elevado a menos 14, que é a alternativa B. Vamos calcular, então, o valor da expressão A igual a 1,67 vezes 10 a menos 24, mais 3,95 vezes 10 elevado a menos 22.
Para resolver este problema, eu vou inicialmente observar que é uma soma de números em notação científica. Então, eu preciso que as potências que estão na base 10 tenham o mesmo expoente. Eu vou escolher o expoente menos 24 para ser o expoente que eu utilizarei ambas as potências. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 1,67 vezes 10 a menos 24, como ele está, e eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita, não é? Então, o 395 vai se transformar em 395. Observe que o expoente agora diminuiu 2 unidades. Se o coeficiente aumenta 2 casas, então o expoente tem que diminuir 2 unidades. Somando esses dois coeficientes, porque agora eu posso somá-los utilizando, por exemplo, o fator comum em evidência, eu descubro que a soma de 1,67 com 395 é 396,67. Perfeito? Só que essa resposta ela não está em nenhuma das alternativas. Não está por quê? Porque essa resposta não está em notação científica. Então eu tenho que deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Fazer isso significa diminuir o coeficiente. Se eu vou diminuir o coeficiente, eu sou obrigado a aumentar o expoente em igual quantidade. Então, o número que eu vou encontrar será 3,9667 vezes 10 a menos 22, que é a alternativa A. Perfeito? Se x é igual a 10 a menos 3, então calcule a expressão. Essa expressão, se você observar com atenção, é um exercício para transformação em potências de base 10. Então, eu vou transformar tudo em potência de base 10. O primeiro parênteses tem apenas uma casa após a vírgula, então a representação é 10 elevado a menos 1. O segundo parênteses tem 3 casas após a vírgula, então a representação é 10 a menos 3. E embaixo nós temos um parênteses que tem 4 casas após a vírgula, então sua representação é 10 elevado a menos 4. Fazendo a multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, e encontraremos que na parte de cima teremos como resposta 10 elevado a menos 5 e na parte de baixo 10 elevado a menos 3. Agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Observe que menos 5 menos menos 3 é a mesma coisa que menos 5 mais 3, que é menos 2. Então a minha potência é 10 elevado a menos 2. Só que essa resposta não existe para marcar. Então o que eu vou fazer? Eu vou observar que ele disse que o x é igual a 10 elevado a menos 3. Eu vou transformar 10 a menos 2 em alguma coisa que apareça 10 a menos 3. Que tal 10 vezes 10 a menos 3? Porque conserva a base, soma o expoente, vai ser 10 a menos 2. E desse jeito eu troco 10 a menos 3 por x e descubro que a resposta é a letra B. Bom, o próximo que nós temos é uma expressão 0,000036 dividido por 80.000. Ele quer saber quanto equivale, né? Ou seja, qual é a resposta para esta questão. Veja que tudo está em notação científica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o 0,000036 em notação científica, deslocando a vírgula da onde ela está para entre o número 3 e o número 6. Eu percebo que eu desloquei 5 casas para a direita. Então, o número em notação científica será 3,6 vezes 10 elevado a menos 5. O próximo número que eu tenho que transformar em notação científica será o número 80.000. 80.000, se você prestar atenção, é deslocar a vírgula que está logo após o último zero 4 casas para a esquerda. Por esse motivo, o expoente será positivo e será mais 4. Então, 80.000 é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado à quarta potência. Multiplicando esses dois, ou melhor, dividindo esses dois números, eu terei 3,6 dividido por 8. Eu sei que 3,6 dividido por 8 é a mesma coisa que 0,45. E 10 elevado a menos 5 dividido por 10 à quarta é a mesma coisa que conservar a base e subtrair o expoente. Menos 5 menos 4 vai dar menos 9. Encontro então uma resposta parcial, que essa resposta eu não encontro em nenhuma alternativa. E para que eu possa encontrar alguma alternativa, eu terei que deslocar a vírgula uma casa para a direita. Quando eu desloco a vírgula uma casa para a direita, o expoente
vai diminuir uma unidade. Então, o número final que eu agora vou encontrar na resposta é 4,5 vezes 10 elevado a menos 10, alternativa E. O próximo exercício, ele coloca uma expressão 2 vezes 2 elevado a 2x e ele diz que isso é igual a 4 elevado a x mais 64. E ele quer saber qual é o valor de x, perfeito? O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 4 que está elevado a x e transformá-lo para a base 2. Então, fazendo isso, eu descubro que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, perfeito? Então, a minha expressão passa a ser 2 vezes 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2x mais 64. Então, está na tela, né? 2 vezes 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 2x mais 64. Eu vou trocar esse parênteses 2 elevado a 2x pela letra y. Então, como é que fica a minha expressão? Fica 2y é igual a y mais 64, uma equação do primeiro grau. Eu vou trocar o y de lado, encontrando então como resultado parcial que y é igual a 64. Fatorando o 64, eu descubro que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Então, 2 elevado a 2x nada mais é do que 2 elevado à sexta potência. Quando eu tenho uma expressão como essa, em que as bases são iguais, então só me resta dizer que os expoentes obrigatoriamente serão iguais. Então, 2x igual a 6, x igual a 3. Eu passei o 2 dividindo 6 e encontrei então a resposta alternativa E. O próximo exercício é um texto, e nesse texto ele fala de uma bactéria, ele fala do tamanho dessa bactéria, né, em metros, e também fala de um fio de cabelo e fala do tamanho do fio de cabelo. Ele quer saber quantas vezes que o fio de cabelo é maior do que a bactéria. Observe que para responder a esta pergunta, você observa que saber quantas vezes alguém é maior do que o outro alguém é apenas dividir. Então eu vou dividir, conforme o texto manda, eu vou dividir o fio do cabelo pela bactéria. Fazendo a divisão, eu encontrarei que 1 dividido por 8 é 0,125. E 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 7, conserva a base, subtrai o expoente, eu encontro que é 10 ao cubo. Então a resposta final será 125. Como é que eu encontro a resposta final? Se eu estou multiplicando por 10 ao cubo, significa que eu tenho que deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, a alternativa que me dá como solução é a letra A. Vamos para o próximo exercício. Ele fala de um depósito e nesse depósito tem caixas contendo folhas. As folhas possuem 0,1 milímetros de espessura. Ele disse que em cada folha tem 10 títulos de livro diferente. Ele disse também que essas folhas foram empilhadas, né, na forma vertical. E o tamanho desse empilhamento é de 1 metro. Ele quer saber qual a representação em potência de base 10 que corresponde à quantidade de títulos. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa a fazer é transformar, né, as unidades. Ele disse que a cada 0,1 milímetros há 10 títulos. Então, nós vamos trabalhar com a unidade milímetro. Ele disse que a altura da torre é 1 metro. 1 metro são 1000 milímetros. Eu agora tenho unidades todas em milímetros. Eu vou dividir esse 1000 milímetros, que é a altura da torre, pelo tamanho de uma folha. Quando eu divido o tamanho da altura da torre por uma folha apenas, eu vou descobrir, na verdade, quantas folhas eu tenho. Então, ele está dizendo para você que existem 10.000 páginas, perfeito? Então, agora que eu sei que tem 10.000 páginas, eu multiplico cada página que eu tenho, ela possuirá exatamente 10 títulos. Então, 10.000 multiplicado por 10 é a mesma coisa que 10 elevado à quinta potência, porque 10.000 tem 4 zeros. 4 zeros multiplicando o 10, que tem 1 zero, eu teria um número formado por 5 zeros. E se tem 5 zeros, para transformar em potência na base 10, eu coloco o expoente 5. Vamos para o próximo exercício. Sabe-se que 10 elevado a 1 é igual a 10, 10 ao quadrado é igual a 100, 10 ao cubo é igual a 1000, 10 à quarta é igual a 10.000. Eu quero chamar a atenção para que você observe o expoente e a quantidade de zeros da resposta. Perfeito? Ele quer saber
qual a soma dos algarismos do número n igual a 10 elevado a 30 menos 3. Olha o que eu vou fazer, eu vou construir um raciocínio. 10 elevado a 1 menos 3 é igual a 7, porque 10 menos 3 é 7. O número 7 tem 0 algarismos 9, perfeito? 10 ao quadrado menos 3 é 97. 97 possui um algarismo 9. 10 ao cubo menos 3 é 997, que possui dois algarismos 9. 10 à quarta menos 3 é 9.997, que possui 3 algarismos 9. Então, eu observo que o expoente, quando for 4, vai dar como resposta 3 algarismos 9. Então, se o expoente é 30, eu tenho 29 algarismos 9. 29 algarismos 9 multiplicado por 9 mais 7 dará como resposta 268, que é a letra A. O próximo exercício manda você calcular o valor da quarta potência dessa raiz que está dentro da outra raiz, que por sua vez está dentro da outra raiz. Eu vou começar lá de dentro. Tem uma raiz de 1. A raiz de 1 nós sabemos que vale 1, perfeito? E depois disso, esse 1 será somado com o outro 1 que está à esquerda dele, que dará 2. Então acompanhe o que eu falei. Eu calculei a raiz de 1 lá de dentro, depois disso eu fiz a soma, 1 mais 1 é 2. Próximo passo vai ser elevar isso tudo à quarta potência. Elevando à quarta potência, você vai perceber claramente que eu estarei simplificando o expoente 4 com o índice da maior radical. 4 e 2, quando eu simplifico, dá 2 e 1. Sabemos que um radical, quando tem índice 1, ele desaparece. Então, me resta apenas o quadrado de 1 mais raiz de 2. Para executar esta operação, eu vou recorrer a um produto notável chamado quadrado da soma. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E eu concluo, então, que 1 mais 2 é 3. Então, a resposta final será 3 mais 2 raiz de 2, que é a alternativa E. Esse exercício fala de um raio de luz que está se propagando no vácuo a uma certa velocidade e também disse que existe uma certa distância entre dois planetas e ele quer saber o tempo que o raio vai demorar para poder cobrir a distância. Sabemos que na física você estudou que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Eu vou adaptar aqui, vou fazer uma troca de posição. O ΔT é igual a ΔS sobre V. Fazendo a substituição, ΔT, então, é o ΔS, que está escrito lá na unidade quilômetro, e o V, que é a velocidade média, está escrita lá em quilômetro por segundo. Eu vou fazer a divisão. 9 dividido por 3 é 3, 10 elevado à sétima dividido por 10 à quinta conserva a base e subtrai o expoente. Eu encontro, então, que o ΔT será 3 vezes 10 ao quadrado. Sabemos que 3 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 300, mas a unidade de medida está em segundos e o exercício pede que ela esteja em minuto. Então eu vou dividir por 60, ao dividir por 60 eu encontro que o ΔT são 5 minutos, alternativa B de bola. Calcule o valor daquela expressão que está na tela. Eu não vou lê-la porque não é necessário. Bem, como é que resolve isso? Eu vou primeiramente transformar aquele expoente fracionário que está lá, 1 sobre 2, em radical. E também vou fazer a potência de meio elevado a 4. Então, o que acontece? Eu vou encontrar 4 vezes 1 sobre 16 mais raiz quadrada de 1/4. Sabemos que 4 vezes 1 sobre 16, eu posso simplificar o 4 com 16, encontrando 1 sobre 4. E sabemos também que a raiz quadrada de 1/4 é a mesma coisa que 1/2. Calculando o MMC para somar esta operação, eu encontro que o resultado será 1 mais 2 sobre 4, então a resposta será a letra A, 3/4. Vamos calcular o valor da expressão que está na tela, uma expressão bastante interessante. Ela possui expoente fracionário e possui bases diferentes. Como eu disse, possuem bases diferentes. Primeiro passo, transformar as bases para potências de 2. Fazendo isso, eu encontro que as bases se transformam em 2 à quarta, 2 ao cubo, não é? Então a minha expressão agora está mais amistosa. Eu vou fazer a potência de potência, que é conserva a base e multiplica os expoentes. Então eu encontro que a primeira deu 2 ao cubo, a de baixo 2 elevado a 1,
2 à quarta e 2 à sexta. É só você acompanhar que eu estou multiplicando os expoentes. Agora eu vou fazer uma divisão de potências de mesma base, que eu conservo a base e subtraio o expoente. Ao fazer isso, eu descubro que a minha resposta está quase chegando ao final e agora eu tenho que novamente fazer uma divisão de potências. Conservo a base e subtraio o expoente. 2 menos menos 2 é 4. Então a resposta final é a letra D, 2 elevado à quarta potência. Vamos ver o que acontece com esse exercício agora. Se o x é igual a 2 vezes a raiz de 24 menos a raiz de 54, eu quero saber o resultado dele, em qual dessas alternativas vai ficar melhor representado. Vamos calcular assim. Eu vou colocar em evidência, ou melhor, eu vou mudar um pouco esse. Eu não vou colocar em evidência, não. Eu vou fazer assim, eu vou fatorar o 24 em dois números, de tal maneira que um deles tenha a raiz quadrada exata. Então, eu fatorei o 24, ele ficou 4 vezes 6, e o 54 eu vou utilizar o mesmo critério. 54 sabemos que é 6 vezes 9. Olha só, quando eu faço isso, eu estou forçando você a calcular a raiz quadrada de números que dão respostas exatas. Então, eu encontro que a raiz de 4 é 2, então 2 vezes 2 é 4, e a raiz de 9 é 3. Então, eu tenho que x é igual a 4 raiz de 6 menos 3 raiz de 6. Subtraindo, eu encontro que o x é igual a raiz de 6. Esse x igual a raiz de 6 você não vai conseguir encontrar em nenhuma das alternativas. Por quê? Porque não é a letra A, nem a B, nem a C. Pelo menos não é o que parece ser. O que eu faço então para descobrir? Eu vou colocar o raiz de 6 entre duas raízes que eu conheço a resposta. Eu vou colocar a raiz de 6 entre a raiz de 9 e entre a raiz de 4. Como a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3, eu tenho certeza que a raiz de 6 é um número situado entre 2 e 3. Então, me parece que é a alternativa C. Vamos calcular. Estamos calculando bastante hoje, não é? É uma lista extensa, mas vamos lá, porque a gente vai conseguir chegar ao fim com bastante êxito. Calcule a raiz cúbica que está na tela. Primeiro passo que você vai fazer é calcular, não é? Lá dentro, certo? Lá dentro, onde tem o 3/5 menos 11/25, o MMC. Você vai perceber que o MMC entre 5 e 25 é 25. Não é? Então, aquela minha fração que está lá no meio agora, ela possui denominadores idênticos. Isso vai facilitar meu trabalho porque eu posso subtrair. Ao subtrair, eu descubro que vai dar 15 menos 11 dá 4. Né? Então, agora eu consigo calcular essas raízes aí. Quanto que a raiz de 4 não é 2? E quanto que a raiz de 25 não é 5? Então, eu descubro que agora eu tenho uma raiz cúbica de 14 sobre 125 mais 2/5. Eu calculo, então, o MMC. O MMC é 125. Então, agora eu tenho 14 mais 50, e sabemos que 14 mais 50 é 64. Então, eu tenho que calcular a raiz cúbica de 64 e tenho que calcular a raiz cúbica de 125. A raiz cúbica, quem não sabe calcular, basta você transformar o 64 em potência. 64 é a mesma coisa que 4 elevado à terceira potência. E 125 é a mesma coisa que 5 elevado à terceira potência. Então, sabemos que podemos simplificar o expoente com o índice. Resposta final, 4/5. Ele quer saber se a expressão raiz de 18 mais raiz de 50 é equivalente a algumas dessas que estão aí embaixo. Para isso, eu vou colocar a raiz de 2 em evidência, porque o 2 é o MDC entre 18 e 50. Bom, 18 dividido por 2 é 9, 50 por 2 é 25. Então, eu sei que vai dar raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5, então eu tenho que a resposta final é 8 raiz de 2, alternativa C. Bem, se P é igual a 3 mais raiz de 2 e Q é igual a 2 menos raiz de 2, ele quer saber quanto é P vezes Q menos P. Para isso, vamos substituir. Sempre que eu substituo uma letra por um número, eu sou obrigado a colocar parênteses. Fazendo a multiplicação desses parênteses, eu vou descobrir que a resposta vai ser 3 vezes 2, 6, 3 vezes menos raiz de 2 é menos 3 raiz de 2, raiz de 2 vezes 2 é 2 raiz de 2, e raiz de 2 vezes menos raiz de 2 dará menos raiz de 4, sabemos que menos raiz de 4 é a mesma coisa que menos 2. Menos 3 mais raiz de 2. Tirando parênteses, eu vou trocar o sinal daquele segundo parênteses. Fazendo a continha, eu descubro que este vai dar 1 menos 2 raiz de 2, né? Porque 6 menos 2 menos 3 é 1. E menos 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 vai dar menos raiz de 2. Menos raiz de 2 dá menos 2 raiz de 2.
Resposta alternativa A. O próximo, se A é igual a raiz de 2 e se B é igual a raiz quarta de 2, ele quer saber quanto que é o valor de A vezes B. Quando eu tenho uma multiplicação de raízes de índices diferentes, eu tenho que calcular o MMC dos índices. O MMC dos índices é 4. 4 será o novo índice, dividido pelo índice antigo, que é 2, dá 2. Por isso que apareceu aquele expoente 2 ali dentro do primeiro radical. Agora eu posso fazer a multiplicação. 2 ao quadrado vezes 2 conserva a base e soma o expoente, dá 2 ao cubo. Sabemos que 2 ao cubo é 8, então eu tenho como resposta final raiz quarta de 8, e a raiz quarta de 8 é a alternativa A. Se A é igual a 3 mais raiz cúbica de 2 e B é igual a 3 menos raiz cúbica de 2, ele quer saber quanto é A menos B elevado ao cubo. Eu vou substituir esses valores A e B dentro desse parênteses. Observe que o B tem que trocar o sinal dos dois elementos, tanto do 3 quanto do raiz cúbica de 2. Então eu tenho que é 3 mais raiz cúbica de 2 menos 3 mais raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Esse 3 vai cortar com menos 3. Vai sobrar, então, 2 vezes a raiz cúbica de 2, tudo isso elevado ao cubo. 2 ao cubo é 8. Raiz cúbica de 2 ao cubo, eu vou simplificar o expoente 3 com o índice 3. Então, eu terei 8 vezes 2, 16. A alternativa B de bola. O valor dessa expressão aí. Olha que essa expressão tem uma soma dentro do radical e dentro da soma tem um quadrado. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou pegar essa raiz de 27 e vou simplificá-la. Sabemos que raiz de 27 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 3. Raiz de 9 é 3. Né? Então eu tenho que raiz de 1 mais, abre parênteses, raiz de 3 mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Eu vou somar raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Ao somar eu encontro 4 raiz de 3. Elevando ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 16 vezes 3, 48, mais 1, 49. A raiz quadrada de 49, nós sabemos que vale 7. O próximo exercício diz o seguinte: o valor da expressão raiz quinta da raiz quadrada, sabemos que isso é uma propriedade, né? Raiz dentro de raiz, eu tenho que multiplicar os índices. Então vamos começar a solução. Eu vou multiplicar o índice 5 pelo índice 2, eu encontrarei o índice 10. 243, se eu fatorar, eu vou descobrir que é 3 à quinta. A raiz de 3 quartos eu transformei em raiz de 3 sobre raiz de 2, porque eu separei as raízes, né? E raiz de 4 é 2. A raiz de 1 terço, eu calculei a raiz de 1 é 1, e a raiz de 3 não tem como ser calculada, então eu deixei indicado como raiz de 3. Próximo passo que eu farei vai ser racionalizar aquela raiz, aquele 1 sobre raiz de 3. Então, eu simplifiquei, né, o índice 10 com a expoente 5, deu raiz quadrada de 3, e eu multipliquei lá no meio, se você percebe, por raiz de 3 sobre raiz de 3, que é o fator racionalizante que vai fazer com que aquele denominador, que é raiz de 3, se transforme em um número inteiro. Fazendo os cálculos, eu encontro, então, que é raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 3, menos 5 raiz de 3. Vou colocar essa raiz de 3 em evidência e então eu tenho uma soma de frações. Para somar frações, eu tenho que calcular o MMC. E depois de calcular o MMC, eu descubro que tudo que está dentro desse parênteses vai ser 30 sobre 30. E 30 sobre 30 é 1. Então a minha resposta final é 1 raiz de 3, que é a alternativa letra E. O próximo exercício fala assim: quando x igual a 8 e y igual a 2, calcule aquela expressão que está ali. Então eu vou substituir o x e o y pelos seus valores correspondentes. Encontro então raiz de 8 menos raiz de 2 sobre raiz de 8 mais raiz de 2 e vou então colocar a raiz de 2 em evidência. Colocando a raiz de 2 em evidência, eu descubro que a minha expressão se transforma em raiz de 2 vezes raiz de 4 menos 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 4 mais 1. Simplificando essas raízes quadradas que estão aí e calculando a raiz de 4, eu descubro que a minha resposta será 1 terço, que é a alternativa A. Vamos então racionalizar o denominador dessa expressão 3 sobre raiz de 2 mais raiz de 5. Chama atenção porque o denominador é uma soma de radicais. Teremos que usar um produto notável chamado produto da soma pela diferença. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 menos raiz de 5.
eu vou utilizar então o produto da soma pela diferença. Sabemos que o resultado do produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro vai ser 2, porque o quadrado da raiz de 2 é 2. E o quadrado do segundo vai ser 5. Por quê? Porque o quadrado da raiz de 5 é 5. Eu tenho então 2 menos 5, que é menos 3. Eu vou simplificar o 3 com o menos 3. Quando eu simplifico, essa simplificação não vai dar 1, não, vai dar menos 1, porque um deles é positivo e o outro é negativo. Então, se deu menos 1, eu tenho que multiplicar aquele parênteses por menos 1, encontrando, então, raiz de 5 menos raiz de 2. Basta observar que os sinais ficaram trocados, alternativa D. Perfeito? Próximo. Calcule o valor numérico dessa expressão enorme, sabendo que o x é igual a 1 sobre 12. Primeiro passo, trocar o x da expressão pela fração 1 sobre 12. Depois de feito isso, a gente vai calcular o MMC. Então, o MMC é 12. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9, né? É só observar na tela. Eu só calculo o MMC quando eu estou subtraindo ou somando. Aparece um fato curioso que eu tenho ali 2 vezes 1 sobre 12 e eu multipliquei ao invés de simplificar. A mesma coisa eu fiz com o 4 vezes 1 sobre 12. Por que eu não simplifiquei? Porque eu observei que se eu simplificasse, depois eu seria obrigado a calcular o MMC novamente. Então não valia a pena, eu não fiz. Perfeito? Próximo passo, subtrai. 9 menos 1 dá 8. Lá na ponta nós temos 12 menos 4, que também é 8. Observe que todas as raízes possuem uma fração que tem o denominador 12. Eu vou colocar em evidência. Vou colocar em evidência o MDC dos numeradores e vou colocar o MDC dos denominadores. Quando eu boto em evidência, raiz de 8 dividido por raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Né? E raiz de 8 por raiz de 2 é raiz de 4. Observe que a minha expressão agora se transforma em raiz de 2 sobre 12 vezes raiz de 4 é 2, 1, raiz de 4 lá no finalzinho é 2. Aquele 2 que está multiplicando 3 meios, eu vou simplificar com o denominador, tendo então 3 mais 1 menos 3, que dá 0. Esse parênteses que está aí na tela vai dar como resultado final 0. Se deu 0, 0 multiplicado por qualquer número, inclusive uma raiz, só pode ser 0, alternativa letra D. Se raiz de A menos raiz de B igual a raiz de 2 e A menos B igual a 6, calcule o valor daquela expressão. Vamos racionalizar. Racionalizando, observe que eu estou multiplicando pelo fator racionalizante, que dá 1, né? Eu encontro a parte de cima, raiz de A menos raiz de B, e na parte de baixo eu encontro que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Substituindo com os dados do problema, eu vou descobrir que a minha solução final é raiz de 2 sobre 6. Simplificando essa expressão que está aí na tela, ele quer saber se ela vai ser uma das alternativas que está abaixo. Beleza. Vamos então racionalizar a expressão. Multipliquei por raiz de 3 menos raiz de 2 em cima e embaixo. Então, o que eu encontro? Eu encontro que a parte de cima deu 3 menos 2 raiz de 6. Eu estou fazendo a multiplicação distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 2 é menos raiz de 3 menos raiz de 2 é raiz de 6. E menos raiz de 2 vezes raiz de 3 é menos raiz de 6. Então, essas duas raízes de 6, eu vou juntar, vai dar menos 2 raiz de 6. Menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos raiz de 4 e sabemos que, aliás, mais raiz de 4 e sabemos que mais raiz de 4 é 2, perfeito? Corta o menos 2 raiz de 6 com mais 2 raiz de 6 e você vai perceber que a sua expressão dará 5 e 5 é um múltiplo de 5. Vamos racionalizar, perfeito? Ele mandou fazer a conta A mais B. Racionalizando, eu vou encontrar que a minha expressão vai ser raiz de 3 menos raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 2, simplificando isso dá 2 raiz de 3, que é a alternativa E. Esse exercício não merece grandes explicações porque ele é exatamente igual aos anteriores. Aconselho que você refaça passo a passo. Simplifique a expressão. Exercício idêntico ao anterior. Racionalização. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1. Observe que tem um pequeno erro na digitação. Onde está 1 aqui, ó, onde eu estou marcando a seta, não é 1, é raiz de 2, perfeito? Então, multiplicando em cima e embaixo, eu encontrarei raiz de 2 menos 1 mais raiz de 2 mais 1, 2 raiz de 2, alternativa letra C.
E chegamos finalmente à última tela, que manda você simplificar essa expressão que está aí. Raiz de 9 sabemos que é 3, então a minha expressão, na verdade, é 3 sobre raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 3. Racionalizando, temos que eu tenho a expressão 3 raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 3, MMC. Resultado final, 7 raiz de 2 sobre 6. E a última expressão da aula de hoje é essa expressão enorme, que depois de tanto treinamento sabemos que temos que racionalizar. Eu vou racionalizar a primeira fração e a segunda. Observe o que acontece. Eu estou marcando aí, sinalizando que esses retângulozinhos vermelhos, eles valem 1, porque são fatores racionalizantes. Fazendo a multiplicação usando a expressão chuveirinho, que vocês estão acostumados, né? Multiplicando distributivamente, você vai chegar aí, que é a mesma coisa que menos 22 quintos, que é a mesma coisa que a alternativa A, e eu espero que você tenha aprendido. E aí, gostaram dessa aula? Aprenderam? Resolveram bastante exercícios? Fizeram os 30? Acertaram todos? Então, se você gostou, marque com o dedão lá embaixo. E não se esqueça, compartilhe com os seus colegas o nosso canal. Prof. Dani Matti, sucesso! Até a próxima!